Socializando, um podcast de sociologia para a educação básica. Olá, eu sou o Thiago, estudante do curso de Ciências Sociais. Coordenado pela professora Suzane, o podcast Socializando é fruto do projeto de estágio vinculado à disciplina de estágio supervisionado 3 e consiste em uma proposta de experimentação de ensino de sociologia para a educação básica a partir de mídias digitais. Olá, meu nome é Heitor Fuso, eu sou aluno do ensino médio do CEPAI UFG. Para nosso primeiro episódio da temporada Sociologia e Meio Ambiente, vamos falar com o jornalista e ambientalista Helder Dias. Helder Dias é graduado em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, além de possuir mestrado em Letras em Linguística pela mesma instituição. Atualmente, ele é editor-chefe do portal Estado das Coisas e servidor técnico administrativo na UFG. Em seu passado, ele passou por grandes jornais como o Popular e o Globo. Em 2020, ele foi candidato a vereador pela Rede em Goiânia. O Rubens, também aluno do CEPAI, é o entrevistador desse episódio. Acompanhe. Bom dia, novamente. Bom dia. E eu queria agradecer também, por você ter vindo. Para começar, a gente trouxe uma pergunta relacionada meio que sobre essa relação da cidade com o meio ambiente. Então, eu vim com a seguinte questão. Na sua opinião, os problemas ambientais no Brasil estão relacionados com a ausência de fiscalização das leis e punição ou a falta da legislação? Então, a questão hoje no Brasil, a meu ver, não é falta de legislação, não é falta de lei. Até porque, relativamente recentemente, a gente teve a aprovação do Código Florestal, por exemplo, que é considerado um código avançado, um instrumento aí que foi uma disputa entre os diversos setores e construído de uma forma bem democrática, assim, vamos dizer, agradando, pelo menos desagradando pouco a cada turma, Foi uma negociação bem feita. A questão nossa, no momento, é estar em uma situação distópica. Nós estamos vivendo um momento de exceção no nosso país, que espero que acabe logo, em que o meio ambiente virou uma moeda de troca com um setor conspiracionista, um setor negacionista, e que para salvaguardar essa ideologia, que nega, por exemplo, a destruição da Amazônia, que fala que não existe esse índice de queimada, que isso tudo é provocado por ONGs ou etc. Para salvaguardar tudo isso, se impõe exatamente a frouxidão na aplicação das leis, a gente tem que ver aí o que é o passado também do presidente da República. Uma das primeiras atividades que ele desempenhou na vida foi a de garimpeiro, pouca gente sabe disso, mas ele foi garimpeiro no Mato Grosso, quando ele era jovem, sei lá, não sei se antes de entrar no exército e tal, e ele desempenhou hoje ele é um defensor dessa atividade econômica, não importa se legal ou ilegalmente. A mesma coisa vamos dizer, analogia se diz em relação à questão madeireira, Não importa se é legal ou ilegal, ele acha que isso é uma atividade que deve ser preservada, em detrimento dos povos indígenas, em detrimento da conservação da floresta, e isso vale tanto para a Amazônia, quanto para o Pantanal, para o Cerrado, para qualquer bioma. Então, para mim, a questão, para responder objetivamente, não existe aí falta de lei. O que existe é a não aplicação obsequiosa, vamos dizer assim, por parte de quem dirige o país hoje das leis. Ela simplesmente se ignora que se ignora a tal ponto que a lei é contrariada pelo próprio presidente. Por exemplo,
não se pode, por decisão dele, aplicar a lei de destruir maquinário ilegal encontrado na floresta, que não pode ser retirado de lá. Então, é um absurdo, mas o IBAMA, se não está fazendo isso explicitamente, com certeza está fechando os olhos a esse maquinário que está lá e não vai contrariar, quem está no IBAMA não vai contrariar uma orientação, vamos dizer assim, entre aspas, presidencial. Então, o nosso problema hoje no Brasil é ter autoridades a serviço do descumprimento da lei. Esse é o verdadeiro problema que nós temos. Não, mas isso às vezes, então você está falando da fiscalização, né? Assim, tipo, e é engraçado que às vezes quando se tem esses dados, se questiona os dados, né? Então, assim, tipo, às vezes os órgãos não cumprem, né, por orientação, como você falou, e quando se tem, o próprio governo questiona a veracidade desses dados. Sim, o governo, ele tem algumas instituições que são, ou deveriam ser, autônomas, principalmente as de fiscalização, né? A gente vê agora, no momento, o problema com a Anvisa, que deveriam, como agência, ter total liberdade para desempenhar sua função. Isso é lei, isso é Constituição. A agência seria com essa... Isso não acontece porque todas vamos dizer, as unidades fiscalizadoras estão sendo aparelhadas ideologicamente. Então, não tem como você fiscalizar, é como você colocar um obreiro para fiscalizar o dízimo da Igreja Universal, né? Então, olha, vamos ver como é que tá acontecendo isso. Está tendo realmente esse dízimo está sendo dado de forma moral ou imoral, né? Se a gente está usurpando o lugar de Deus aqui ou não. Não é assim que funciona, né? Estou dando um exemplo bem extremo, nada contra a liberdade religiosa, obviamente, mas a gente tem abusos em todas as áreas. E no caso da fiscalização no Brasil, hoje a gente vê, principalmente na questão ambiental, um total descaso. Pelo contrário, a gente vê o ministro do Meio Ambiente sendo um antiministro e praticamente coibindo os fiscais de carreira a fazer o trabalho deles, né? Eles não podem punir os garimpeiros. Ele dá depoimentos ao lado, sem nenhum constrangimento, ao lado de garimpeiros, ao lado de gente que está ali, grileiros e esse povo. E o presidente está toda semana, essa semana foi mais uma vez ele colocando a culpa no índio, né? O índio é que vende madeira em troca de... Como é que ele falou essa semana? Em troca de cerveja, bebida, uma coisa assim, sabe? É um absurdo que a gente vive. Por isso que eu digo que é um momento distópico, que eu espero que a gente esteja saindo dele em pouco tempo, né? Tenhamos paciência, mas a fiscalização, ela é uma coisa técnica, ela é sim ou não, você está cumprindo ou não, essa madeira tem ou não registro. Isso é matemático, ou tem ou não tem, mas nesse governo não se pode fazer o básico em termos de fiscalização, infelizmente, para quem é da área ambiental, além de todas as questões que estão sendo colocadas, ainda convive com esse tipo de problema, né? Basta saber que a primeira medida, uma das primeiras medidas que o presidente tomou quando ele assumiu o governo, foi exonerar do cargo que exercia aquele fiscal do IBAMA que tinha multado ele por pescar em área proibida, né? Uma das primeiras coisas que ele fez como presidente do Brasil foi tirar o cara da função que ele fazia, né? E por aí você tem uma ideia simbólica do que é
esse governo em relação à questão ambiental. Se você gostou desse episódio, acesse nosso site e acompanhe os outros episódios da temporada. E bora socializar!